Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta. Hoje com a segunda parte do vídeo sobre como ter um permis de conduire, que no caso seria a carteira de motorista no Quebec. O vídeo anterior está explicando todo o processo até vocês conseguirem a carteira de aprendiz. Carteira de aprendiz que dá a possibilidade de vocês dirigirem durante 12 meses, coisas e tais. Então, tá tudo explicado nesse primeiro vídeo. Vocês podem ver esse segundo, se você, no caso, já tem tudo que foi feito anteriormente e agora você vai fazer o seu exame teórico e depois o seu prático, fica para esse vídeo, o restante você já passou e você já sabe. Porém, se você está começando o processo agora, não tem a menor ideia do que eu estou falando ou está pesquisando, volta no primeiro vídeo, vê direitinho, ouve, anota, porque tem muita informação importante. E a partir daí, vem para esse segundo que eu vou explicar tudo tintim por tintim. E falar também da minha experiência, porque eu acho que é interessante, né? Claro que tem vários relatos por aí, experiências diferentes, eu vou falar um pouco do que eu passei no exame teórico e no exame prático. Então vamos lá. Você então está no ponto em que você já tem a carteira de aprendiz e você já está, no mínimo, como eles estão dizendo aqui, eu vou falar para vocês, há 10 meses dirigindo com o condutor, com o acompanhante, tá tudo explicado no primeiro vídeo. E a partir daí, você vai então fazer o seu exame teórico, tá? Então é o seguinte, antes de você realmente fazer o exame teórico lá na SAAC e tal, ir até o estabelecimento, eles pedem para que você, faça exercícios dos 12 módulos do curso que você fez na sua autoescola, tá? Então você estudou pra caramba, você fez as aulas todas teóricas, você fez todas as sorties, né, que chama, que são as saídas em autoestrada, em route, como chama aqui, enfim, você já fez isso tudo. Eles pedem para você estudar muito os 12 módulos. Então você já estudou esse período todo? Sim, porém, é super, ultra, mega importante que vocês façam muitos exercícios. Da onde eu fiz os exercícios? Dos livros que a própria autoescola vai passar para vocês. Então tem um monte de múltipla escolha para vocês fazerem. São muito visuais, tem muito desenho e tal, então é interessante para estudar nesses livros. Porém, você também deve estudar no próprio site do SAAC, tá? O SAAC, S-A-A-Q, que é, no caso, o Serviço Automobile do Quebec, sempre esqueço a outra letra. Dentro do próprio site existem exercícios para praticar, para fazer a prova teórica e a prova prática. Então entra lá e façam os exercícios, vale muito a pena. Lá dentro do site, eles dividem em diversas categorias diferentes, que eu não vou lembrar todas agora, mas vocês têm que fazer todas, tá? Vai fazendo. Tem uns, inclusive, que eles misturam todas as categorias num único teste, então é super legal. Você vai fazendo aquele teste e assim você vai tendo noção de tudo que que eles podem fazer ou pedir na prova. Então, façam bastante exercícios. Eu não sei dizer para vocês o quanto eu fiz. Eu tô olhando para baixo, então tô com uma colinha aqui que eu preciso para saber informar tudo para vocês, tá? Mas façam muitos exercícios, o máximo possível. Então, eles falam para fazer, né, esses exercícios do curso e da SAAC. Os dois têm esses mesmos exercícios ou parecidos para vocês fazerem. E outra coisa que é importante também é... Ai, tá passando... Desculpa, gente. Eu olhei de repente e não tava gravando. Tá tudo certo. Vamos lá. E estudar os livros... Aí também comenta outra coisa importante. Estudar os livros, conduzindo um veículo de passeio e o Guide de la Route, disponíveis gratuitamente em versão eletrônica e nas livrarias do Quebec em versão impressa. Eu, sinceramente, não busquei esses livros porque o próprio livro da Technique, que foi o curso que eu fiz, já tinha tudo informando lá dentro. E os exercícios foi o que eu mais fiz, que tinha no site da SAAC e no próprio site da Technique. Mas existem esses livros também disponíveis em livrarias e também em versão eletrônica no site da SAAC, provavelmente, tá? Então, repetindo, conduzindo um veículo de passeio, isso está em português, vocês podem olhar, no caso, em francês, no site do SAAC, e também tem o Guide de la Route, tá? Que é o guia da estrada, o guia da estrada, seria a melhor forma. Bom, além disso, eles também falam que você pode estudar pelo Road Access Book, disponível em francês e inglês nas escolas de condução reconhecidas pelo SAAC, tá? Então, outro livro também que eu não tive acesso, mas que ele comenta que você pode ter acesso dentro das aulas, no caso da autoescola que você escolheu, tá? Porque tudo, tem que lembrar, né, gente? Tudo isso eu tô falando de francês, mas tudo isso pode ser feito em inglês, né? Aqui no Quebec você tem direito a fazer
as suas aulas em inglês, teu livro em inglês, tudo isso em inglês para você fazer a sua prova, se você não tem o domínio da língua francesa, tá? Bom, o que é o conteúdo do exame teórico, tá? Então, ele abrange, no caso, duas principais modalidades, que é o Código de Segurança Rodoviária, né? Aliás, três, tá? Então, Código de Segurança Rodoviária, a sinalização e o comportamento e técnicas de condução de veículo de passageiros, tá? Então, esses três são os principais que vão cair. É claro que na hora que você vai fazer a prova, é um pouco misturado, mas existe sim uma certa diferença. Na hora que você vai estudar, você vai ver que a forma como você estuda cada um e como é colocada as questões são um pouco diferentes. Mas isso tudo, de acordo com a sua prática, de tanto fazer os exercícios, você sabe diferenciar só olhando para a questão, você sabe diferenciar qual deles. E na hora de fazer a prova, eles vão dividir por setores. Eu já chego lá. Então, vamos lá. Procedimento para, no caso, fazer o exame teórico. Então, para você marcar a sua prova teórica, você tem que entrar no SAC Clique. Então, SAC, né? S-A-A-Q, Clique, C-L-I-C. Então, é lá por dentro que você consegue marcar a sua prova teórica. Houve, ultimamente, nesse ano, no início desse ano, problemas nesse site para você conseguir marcar a prova lá dentro. Ele travava, ele não mostrava data, era uma confusão danada. Por quê? Porque eles mudaram todo o sistema do ano passado. Em fevereiro desse ano, eles mudaram o sistema todo. Então, eu não sei se ainda está confuso ou se já melhorou, né? Estamos aqui falando estamos no mês de junho, né? Julho, desculpa, dia 1º de julho de 2023. Pode ser que tenha modificado, que já tenha regularizado. Porém, não há outra forma hoje de marcar, a não ser que você tente ir na SAC para fazer assim, você pode ir na SAC fazer o seu pedido lá, mas na internet é só pela SAC Clique que você consegue, tá? E outra coisa, tá tão confuso ainda, pelo menos no último mês teve assim, a questão do SAC, que eram filas gigantescas. Então, eu não sei se ainda tá desse jeito, porque não é só, tem que lembrar que a SAC aqui no Quebec, ela não é só problemas relacionados à carteira de motorista. Tem todo tipo de situação relacionada à identidade, porque a carteira de motorista é uma identidade. Então, pessoas que perderam sua carteira de motorista, gente que precisa renovar. Você imagina a quantidade, é como se fosse o Detran no Brasil, assim. É um mundo de problemas, não é só quem vai tirar a carteira. Então, as filas eram homéricas e difíceis de conseguir marcar, porém, eu consegui marcar o meu exame de prático, no caso, estando lá. Esse aqui a gente tá falando do teórico, de repente já é até mais fácil. Primeiro, tenta na SAC Clique. Não conseguiu, vai lá na SAC para conseguir marcar a sua prova, tá bom? Continuando. Observe as marcações para os testes e tal, beleza. Então, o dia da prova teórica, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai até o ponto de atendimento escolhido para fazer a sua prova. Então, a prova teórica, ela é feita lá na SAC, tá? Eu acho que teve um período que foi feito pela internet. Hoje em dia não é mais assim, você tem que ir na SAC para fazer. Então, você vai até o ponto que você escolheu. Então, quando você vai fazer lá, marcar a sua prova no site, eles vão perguntar em qual... Normalmente, eles vão apontar o mais próximo da sua casa. Mas você vai ali apontar qual lugar, vai dizer qual lugar que você vai fazer e você vai aparecer lá no dia. Ele pede para você chegar lá com a sua carteira de aprendiz, que você teve nos últimos meses. Então, que você vai pagar o valor necessário para a prova teórica. Qual que é o valor? $12,40. Isso hoje, né, em julho de 2023. Tem que lembrar disso. Métodos de pagamento são sempre os mesmos, ou em dinheiro, ou em débito, não aceita crédito, tá? Eles falam que também aceitam cheque ou ordem de pagamento. Eu não tenho mais cheque, não sei se vocês têm, podem tentar. E ordem de pagamento eu não sei como se faz, mas dinheiro e débito é super aceito, tá bom? Então, isso são as informações mais importantes para você conseguir a sua carteira de motorista, a sua carteira, passar na sua prova teórica. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Então, na minha experiência, eu cheguei lá com isso tudo para fazer a prova teórica. Então, assim que você chega, eles te direcionam, você entra, eles colocam você para ir num balcãozinho, conversar com uma pessoa, eles pedem a sua carteira de motorista, de aprendiz, você vai pagar a taxa e você vai, no caso, eu acho que eu não coloquei aqui, mas eu acho que você tem... Ah, não, você tem a carteira de aprendiz, você não precisa, beleza. Então, é isso. E aí, eles vão direcionar você, então, para uma salinha. E nessa salinha ficam os computadores e tem também o fone de ouvido.
E são meio que módulozinhos, assim, meio que fechadinhos, com barreirinhas, pra você, tiver alguém do seu lado, não te atrapalhar. Então, você senta ali, você tem meia hora para fazer o teste, não dura mais que isso, mas eu diria para você que eles me deixaram livre, tá? No site tá dizendo meia hora. Quando eu cheguei lá, a pessoa falou comigo, olha, fica à vontade, utiliza o tempo que você precisar. Fiquei, ai, que bom, tirou um peso das costas, né? Então, eu aceitei, fiz a minha prova. Eu vou dizer para vocês que ela é dividida em módulos, tá? Você vai ver, se você passa do primeiro módulo, eles botam você para fazer o segundo e o terceiro. Eu achei, na hora que eu fiz a prova, eu não sei se eu tava nervosa, mas eu achei confuso, assim. Eu achei que parecia que tava tudo misturado as questões. Mas provavelmente não estava, tá? De qualquer forma, você já estudou aquilo tudo. Então, não faz diferença se tá divididinho em A, B e C. Se no final das contas, você teria que responder isso tudo mesmo. Uma coisa que eu achei foi o seguinte, não sei se isso já mudou, tá, gente? Você tem saques diferentes e aonde eu fiz foi em Saint-Jérôme, era assim. Vocês vão ver que tem telinhas diferentes que ficam separadas, assim, dentro da tela principal, né, física. Então, eles dividem entre a pergunta escrita, a resposta escrita embaixo para você clicar, e à direita, se é uma pergunta que existe imagem, porque existem, eles chamam de mise-en-scène, né? Que é, por exemplo, uma imagem de uma intersecção, que é um cruzamento com carros, um tá com seta ligada, outro não tá. É como se fosse uma imagem que fica ali com os faróizinhos tudo piscando, os alertas e tal. O farol que eu digo é o semáforo, ou então o pisca-alerta ligado, coisas do tipo, para que você entenda aquela cena e o que você faria a partir do que você tá vendo. Na área em que tem a pergunta, você pode dar zoom, porque eu achei pequeno. Gente, eu não tenho problema de vista, tá? Eu não uso óculos, mas eu achei muito pequeno as letrinhas. Então, você conseguia aumentar e dar zoom para enxergar melhor. Embaixo as respostas, você também podia dar zoom. Porém, eles não deixam você dar zoom na imagem. Eu acho isso o fim de todas as picadas. Eu não sei o porquê isso, mas eles não deixam dar zoom. Então, tinha, sabe, aquele cruzamentozinho com um monte de micro carrinhos que estão ali com seus mini faróizinhos, suas setas mini ligadas e com mini pessoinhas querendo atravessar. Cara, eu achei muito complicado. Eu enfiei a cara na tela, ficava de perto para poder enxergar. Não sei se é porque eu tava estressada, não sei o que era. Eu sei que eu senti falta de ter uma lupinha para dar um zoom in na imagem da intersecção, ou do cruzamento, ou da estradinha que eles vão mostrar. Mas tem várias para poder, né, consolar vocês. Tem várias questões que não tem o cruzamento, que não tem nem imagem, porque são questões teóricas completamente sem imagem. Essas são menos complicadas, você dá o zoom in se você precisar enxergar e tal, mas enfim. Qualquer coisa você leva uma lupa para prova, caso você precise. Mas assim, a princípio é assim que funcionou comigo, tá? A prova, eu achei a prova tranquila, não achei difícil. Eu tava estressada, então assim, eu posso dizer pra vocês que eu tinha uma carga de adrenalina que poderia ter complicado minha vida, mas eu não achei complicado. Eu acho que deu tudo certo, tá? Não passou, é importante. Você tem lá dividido em 3 módulos, como eu falei pra vocês aqui, os tipos de questão, né? Chegou lá, você não passou no terceiro módulo, a próxima vez que você for fazer a prova, você não vai fazer a prova do primeiro e segundo módulo, você vai fazer só o terceiro módulo, só o terceiro tema que você não passou. Isso eu achei muito legal, porque você não precisa fazer a prova toda de novo, e sim dentro da sessão que você não passou. É claro que se você não passou da primeira, você vai ter que fazer a 1, 2 a 3 de novo. Quer dizer, a 2 a 3 pela primeira vez é a primeiro módulo da segunda vez. Mas, se você tiver passado só passado a primeira e a segunda você não conseguiu, você vai não ter que fazer a primeira. Você não vai precisar fazer a primeira, fazer a segunda. Vocês entenderam, não tô confundindo. Mas enfim, vocês vão precisar repetir tudo para fazer a prova de novo, que é muito bom. Bom, agora vamos para a prova prática. Então, a prova teórica você passou lindamente e você vai então ir para o seu exame prático, né? Tudo eu enrolei muito, gente, pra fazer, porque eu sempre tive pânico de dirigir no Brasil, não queria dirigir. Cheguei aqui, continuei com pânico, usei transporte público durante anos, finalmente decidi, porque eu vim morar também num lugar mais interior e aqui tem menos transporte público, preciso mais de carro. Enfim, vamos lá. Vamos para o exame prático. O exame prático, eu já vou começar logo com custos, para vocês entenderem que tem uma diferença entre o exame, o custo que você vai ter fazer o exame e o custo que você vai ter depois que você passar da prova. Ô, coleguinha, quanto barulho. Vamos lá. Então, existe o custo do exame prático. Então, você vai pagar $31 antes de você fazer a prova, tá?
Então, pagou US$ 31, já vai começar a prova. Duração, 1 hora, em torno de 1 hora. Pode ser menos, pode ser mais, de repente pegar trânsito, coisa do tipo. Mas a duração, a princípio, é de 1 hora, tá? O que eles pedem aqui? Antes de você marcar o seu exame, isso tô falando tudo prático, hein, gente? Antes de vocês marcarem seu exame, o que você tem, o que é necessário? Você tem que ter concluído com sucesso o curso de condução, isso é óbvio, você já fez lá atrás. Então, você já fez o curso, já fez a autoescola, já passou. Então, você tem que ter concluído. Você tem que ter uma licença de aprendizagem, que é a licença do aprendiz, né? A sua carteira de aprendiz, de classe 5, pelo menos por 12 meses. Então, você fez a sua prova teórica, você passou. Você tá ali naquele período de 10, você tem que ter 10 meses, lembra? 10 meses para você fazer a sua prova teórica e você tem que ter, no mínimo, 12 meses para fazer o seu exame prático. Então, você faz as contas, 10 meses mais 2, se você tiver feito nesse período, você junta tudo, 12 meses, pelo menos, de carteira de aprendiz, tá? Então, você precisa disso e você precisa ter passado no seu exame teórico da SAC, que foi o que eu falei agora há pouco. Fez isso tudo, você tá pronto para fazer o seu exame prático. Caso importante, se você tiver que cancelar o seu exame prático, se tiver marcado, tiver que cancelar, você faça isso no mínimo com 48 horas, senão você vai ser cobrada a taxa, os US$ 31 do seu cartão de crédito a próxima vez que você for fazer a sua prova, tá? Em caso de tempo ruim, tempestade de neve, tempestade de chuva, sei lá, qualquer coisa que estiver muito complicado, eles vão desmarcar e eles vão te avisar, tá bom? Bom, próxima informação. O dia do seu exame. Chegou o dia, tá nervoso, nervosa, mas tem que fazer, vamos lá. Então, o dia do exame. Passo 1. Dirija-se ao ponto de atendimento que você escolheu para fazer a prova. Ainda assim, lembrando que a prova prática você marcou no SAC Clique, lá na internet, ou ao vivo e a cores quando você for no SAC. Então, você já marcou. Então, no dia você vai estar, né, se apresentando dentro do SAC ou no SAC que você marcou lá na internet, tá? O que você vai levar? Você vai levar a sua carteira de aprendiz, que você já tem há 12 meses. Você vai levar o seu certificado de conclusão de curso de direção. Então, a autoescola te deu um certificado de que você passou na autoescola. Acabou tudo, lindamente. Você tem o seu diplominha da autoescola. Você vai levar esse diploma dessa autoescola, desse curso de autoescola, dessa autoescola que é atendida, né, e que é legalizada pelo Quebec, né? Agora, o que é importante? Eu vou fazer aqui um parênteses nesse vídeo falando sobre isso. No dia que eu cheguei a fazer minha prova prática, eu levei os documentos todos, porém, esse meu atestado, essa comprovação de conclusão de curso de direção, estava tudo preenchidinho, porém, um lugarzinho não estava preenchido, que era simplesmente a pessoa que, na hora que tinha lá o lugarzinho que ela tinha que marcar um X em que eu consegui passar na prova, consegui terminar o curso com sucesso, a pessoa não botou um tiquezinho. A caneta, ela não botou. E eu não li. Eu não li esse atestado depois que eu passei. Eu tava com ele guardado há, sei lá, 8 meses, 7 meses na minha gaveta e eu não tinha olhado. Então, por favor, olhem e leiam esse atestado que vocês conseguiram lá da autoescola. Leiam e vejam se está tudo preenchido, seu nome tá bonitinho, tudo tá certo. Inclusive, se tá a uma caneta, uma canetadinha micra que eu tivesse visto, vai me desculpar, mas eu mesmo tinha feito, porque eu reuci, né, que eles chamam, que eu consegui fazer. Mas, como eu cheguei lá lindamente com o meu atestado e apresentei na SAC, a pessoa olhou para mim e falou: infelizmente, você vai ter que pedir para sua autoescola me mandar esse documento, porque esse documento não está preenchido corretamente. Falei: oi? O que não está preenchido corretamente, tia? Ela olhou e falou: não está dizendo aqui que você conseguiu passar na prova. Passar na autoescola. Eu não acredito, gente, eu não acredito. Aí, uma confusão danada, eu liguei para a autoescola e lá dentro da SAC você não pode usar o telefone para não atrapalhar ninguém, você tem que sair da SAC. Olha, uma dor de cabeça. No dia da minha prova, eu já estava altamente estressada, então vocês imaginam como é que eu estava. No final deu tudo certo, mandaram o documento com um tiquezinho de eu consegui pela internet e aí no sistema lá eles abriram, deu tudo certo. Atrasou pra caramba, eu perdi a hora da minha prova, porém eles se ajeitaram e eles remarcaram a minha prova ali mesmo. E o cara tava esperando lá fora e deu tudo certo. Mas assim, tá? Fica a dica, olha o documento. Aí tá. Próxima informação importante. Se você tiver, você tem duas opções, tá? Se você tiver o seu próprio carro e você quiser fazer a prova a prática com o seu carro, se for o seu carro, você tem que levar um certificado de matrícula válido e assinado do seu carro. É o certificado de matrícula do carro, tá?
Mas você também tem que levar a cópia em papel do comprovante de seguro de responsabilidade civil. O que é isso? Esse documento, quem daria esse documento para você seria a instituição, no caso instituição, o estabelecimento comercial que fez a revisão do seu carro. Por quê? Porque você imagina assim, o instrutor da autoescola, o instrutor da SAC que vai te acompanhar no dia do exame, ele quer andar num carro que ele tem certeza que o carro tá bom. Esse carro, ele tá bom? Não sabemos. Como que ele vai saber? Depois de você ter ido num estabelecimento comercial, deles terem revisado o seu carro, eles vão te dar esse documento, que é um certificado de que é um comprovante de seguro de responsabilidade civil. E aí, com esse seguro, com esse documento de que tá tudo certo com o meu carro, que eu acho que é tudo feito lá, mas eu não tenho certeza. Mas, pelo menos, quando você for rever o seu carro, você vai chegar, provavelmente, por exemplo, a Karen Jantaia. Você vai lá e dizer, coleguinha, eu quero fazer minha prova de autoescola e eu quero fazer minha prova com o meu carro. Ah, beleza. Então, eles devem, provavelmente, pode confirmar isso, ter algum documento em que você vai preencher para você conseguir fazer essa revisão no carro e eles dizerem, o seu carro está revisado e aprovado. E aí, o seguro que você vai ter que tirar, que é esse seguro, comprovante de seguro de responsabilidade civil, vocês podem ver se é a Canadian Tire que vai, ou a loja que vocês fizeram que vai passar para vocês, ou se vocês vão ter que entrar em contato com a SAC. Então, assim, gente, eu tô dizendo para vocês quais são os documentos, mas detalhe de quem for usar o seu próprio carro para poder fazer a prova, eu não tenho porque eu não fiz. E eu não aconselho fazer, a não ser que você seja aquela pessoa que, eu de jeito nenhum que eu pego um carro que eu não tenha certeza de como dirigir, eu não sei qual o carro, só quero fazer no meu. Então, se vocês forem fazer um de vocês, saibam que é um processinho a mais que vocês vão ter que verificar como fazer, tá? Porém, o que eu fiz? Eu liguei para a Technic. Por quê? Porque a SAAC, ela não aluga carros para provas. Vocês têm que entrar em contato com alguma autoescola, de preferência, eu acho que é que vocês fizeram, para que eles, então, aluguem um carro para você. Foi o que eu fiz. Eu entrei em contato com a Technic, a minha autoescola, falei, eu quero alugar um carro, a minha prova prática vai ser dia tal, hora tal. Ah, sim, senhora, um instantinho, por favor. Não, teu carro já está reservado, o valor foi 80 e poucos dólares, se não me engano, 85, tá? Que eu paguei por cartão de crédito, pelo telefone mesmo. Tudo certo, carro reservado para o dia da sua prova. Falou? Sabia qual era o carro? Não, ao mesmo tempo, exatamente o modelo, né? Mas ao mesmo tempo, normalmente os carros de autoescola aqui, K5, são carros miudinhos, desses carros tipo Toyota, Prius, ou então sei lá, normalmente o meu era só Toyota, tá? Que tinha, mas são carrinhos pequenininhos, tá? E não vai te botar uma caminhonete, uma SUV gigantesca, eles não fazem isso, tá? Eles vão realmente dar carros pequenos. Então, foi assim comigo. Então, o que acontece? Como eu fiz isso com a Technic, eu não precisei nem do meu certificado de matrícula válido e assinado do meu carro, porque não era meu carro, e eu não precisei do tal do comprovante de seguro de responsabilidade civil, porque também não era meu carro. Por isso que eu acho mais prático alugar um carro. Mas saibam que existem outras possibilidades. Falou? Falo muito, falou, né? Enfim. Vamos lá. Aí, beleza, você foi fazer a sua prova, deu tudo certo, você passou, super contente, aliviadíssima, aquela descarga de adrenalina, você quer dormir, inclusive, mas você tem que pagar ainda alguma coisa. O que é esse pagamento? Você vai chegar, né, você fez sua volta com seu instrutor, passou, voltou. Você vai entrar na SAC de novo, você vai num guichê de novo, eles vão te apontar onde, e aí você vai com o seu papelzinho, que eles vão te dar o próprio... eles deu um papelzinho? Deu, tinha um papel. Eu vou com esse papel que ele me deu de passou lá no guichê. E aí lá no guichê eles vão pegar esse papel e eles vão então tirar fotinho, bonitinho, e vão falar, olha, tá aqui um papel temporário, um documento temporário, que já é o seu permis probatoire, que é o probatório. E aí, pelo correio, você vai receber a sua carteira de motorista probatória. Essa carteira de motorista probatória vai durar 2 anos, 24 meses, tá? Que é a que eu tenho, por exemplo, no momento. Então, durante os próximos 2 anos, eu tenho essa carteira probatória. Essa carteira probatória, eu tenho um pouco mais de pontos de inaptitude, lembra que eu comentei? Eu comentei no primeiro vídeo, se eu não me engano. Vai lá e dá uma olhadinha, que são os pontos de demeridade. Ih, gente, peraí, que é um nome muito complicado. Demeritidade, em português. Se não, inaptitude em francês. Então, se você tem esses pontos, tinha um pouquinho ponto como aprendiz, tem um pouco mais probatório. Porém, ainda é pouco. Então, tome cuidado, dirija com atenção, setinha lindinho, anda na sua via, na sua faixa, não corta ninguém, seja uma pessoa legal, não seja um mala. E aí você vai conseguir, então, daqui a 2 anos,
ter a sua carteira definitiva. Até lá você vai pagar uma outra taxa, porque cada carteira é uma taxa, tá? E aí, você vai lá, vai pagar a taxa, né? Quando você tiver para receber o seu papel, sua carteira provisória. E essa taxa é de $56,35, tá? Pode mudar, o valor é de agora, 1º de julho de 2023. Forma de pagamento, como sempre, dinheiro, Interact, que é o cartão de débito, não aceita cartão de crédito, e você pode também pagar com cheque ou ordem de pagamento, tá? Então, essas são as formas de você pagar. Beleza. Então, agora eu falei sobre o que você precisou aqui, né, para conseguir a sua carteira de motorista. Minha experiência. Cheguei lá, tive esse problema que eu comentei sobre a questão desse papel, que é o certificado, né, no caso do curso que eu tinha, meu atestado de passei no curso de escola de autoescola, que não estava preenchido por causa de um negocinho bobo. Mas depois disso, eu fui então com o carro, com o instrutor, super mega simpático. Até eu chegar no carro, que é um caminhozinho de caminhada, ele foi falando comigo, olha, o que a gente vai fazer? Ele foi falando, eu achei isso o máximo pra não ficar nervosa. Ele falou assim, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar perto do carro, você vai fazer o tour comigo no carro. Isso, gente, em cada aula de autoescola, lá atrás, você vai fazer com o seu instrutor. Você vai fazer uma revisão externa do carro, vai comentar o que você tem que olhar e o que não pode faltar, o que você tem que observar no carro antes de você entrar no carro. O que são essas coisas? Você tem que olhar se o pneu tá vazio ou não tá. Você tem que olhar se o cano de descarga tá aberto e não tá entupido com nada. Se a sua placa de carro tá legível, né? Se não tá tampada com neve, por exemplo. Quando neva aqui, tampa tudo. Se sua placa tá legível. Se você tiver alugado um carro, se você for usar o seu carro, você vai ver que eles vão te dar um tipo de plaquinha para você atarrachar em cima do capô do carro, que vai ficar atarrachadinha, bonitinha, dizendo, estou estudante, estou num momento difícil da minha vida, pelo amor de Deus, me perdoem e tenha paciência comigo. Não é isso tudo que está escrito, não, mas está escrito, sei lá, autoescola ou em teste, uma coisa assim. Então, você vai ver se está bem atarrachadinho, preso. Você vai olhar se tem um vidro quebrado, o retrovisor tá direitinho, funcionando, se o teu negócio, o teu limpador de para-brisa tá funcionando, se o farol da frente tá tudo certo, o de trás, se você, que mais? Eu acho que mais ou menos isso. O capô tá bem fechado, as ventilações do carro, né, tá tudo certo. Se tudo tá certo, beleza, entrou no carro. Então, ele falou comigo, a gente vai fazer isso. A gente vai entrar no carro. Você vai, então, verificar dentro do carro se você precisa ajeitar o seu banco, se você precisa ajeitar o retrovisor, provavelmente sim. Você vai ver a altura do volante, você vai ajeitar isso. Tudo aquelas regrinhas que a gente já sabe. Isso tudo ele tá te observando. E a partir daí, tá pronto? Se sentiu tranquilo? Liga o carro, vambora. Nesse momento, quando você liga o carro e vai embora, você normalmente, isso eu tô comentando pelo que eu percebi, tá? Os carros vão estar sempre estacionados de costas, no caso, para que você saia de ré, tá? Não de frente. Por quê? Porque ele já vai verificar ali você saindo de uma vaga de ré. Normalmente, aqui, de uns tempos para cá, pelo menos, o que os meus instrutores falaram, isso se concretizou na minha prova, eles não fazem estacionamento em paralela. Eles fazem estacionamento de ré e de frente se precisar, que no caso não precisou. Mas o de ré é sempre importante você estacionar de ré. Paralela não rolou comigo, tá? Não sei se isso vai mudar. Aí tá, saímos de ré, começamos a andar pela cidade e o tempo todo ele vai falando com você, olha, daqui a 2 semáforos vai virar à direita. Daqui a 3 semáforos você vai mudar de via agora e você vai ficar e vai virar à esquerda. Ele, o tempo todo ele vai dizendo o caminho que ele quer que você faça. Ele foi super simpático, conversou comigo, mas isso vai muito do instrutor. Pode ser que o instrutor seja menos falante do que o meu. O meu começou a falar até espanhol comigo. Falei, queridinho, em português, mas ele foi muito legal. Ele foi falando espanhol e tal, brincando. Então eu me senti descontraída. O meu único erro na prova foi uma hora que eu tinha que virar à esquerda e eu não dei preferência a uma pessoa que estava vindo em sentido contrário na outra mão, né? Mas a pessoa estava muito longe, eu virei antes dele, assim, nenhum acidente, nada demais, mas ele comentou comigo no final dizendo que, olha, esse foi o seu erro e foi aí. E provavelmente aí eu perdi pontos, mas não os pontos suficientes para reprovar. De resto, foi tudo super tranquilo, tava nervosa, mas deu tudo certo. Só comentando, você tem que ter 75% de pontos para passar na prova prática. Esse 75%, gente, na hora que ele tira pontos ali, eu não sei o quanto vale cada erro seu. Eu sei que você tem que ter 75% de acerto, digamos assim, tá? Tanto na teórica quanto, pelo que eu entendi, na prática também.
Na teórica é fácil de saber por conta de o quanto vale cada questão. Na prática é mais, não sei, escondido, mas eu não sei, na verdade, dizer como que são os pontos que ele tira ali. Eu sei que se você tiver certos tipos de falha e de erros, você tem o e-check, que eles chamam. O e-check que você reprova automaticamente. Aconteceu isso com meu marido, o e-check, quando ele fez a prova dele. Lembrando que meu marido já tinha a carteira de motorista no Brasil, e aqui ele, no caso, fez uma atualização, digamos assim, né? Uma equivalência. Porém, ele passou da velocidade correta dentro de uma área de obra, tá? Essa área de obra que estava acontecendo na estrada, aqui é sempre assim. No início da obra tá dizendo travou, né? Uma plaquinha laranja, dizendo aqui tá uma área que vai ter pessoas trabalhando na rua e tal. Depois de um certo tempo, de uma distância X, vai ter uma placa dizendo fim, laranja também. Essas placas laranjas, elas sempre acompanham obra. Essa placa laranja de fim, no caso do meu marido, ela não chegava nunca e ele não sabia que tinha essa placa de fim. Então acabou que ele reganhou, ele aumentou a velocidade, não correndo que nem um louco, mas assim, de menos de 30 km, aumentou de 30 km por hora, que é o que eles pedem na obra, na área de obra, ele aumentou um pouquinho e aí acabou que dentro dessa área ainda de obra que ele não sabia que tinha terminado. Aí ele teve o e-check. Então assim, tem certas coisas que dão essa e-check, tá? Provavelmente passar de semáforo vermelho também, eu tô chutando, tá? Mas atropelar uma pessoa, provavelmente você não passa. Desculpa, gente, que brincadeira horrível. Mas enfim, provavelmente não deve ser legal. E outras coisas, sei lá, quase bater, não sei. Mas eu diria que esse erro, pelo menos, não deu a cheque, eu passei. Graças a Deus. Então agora eu tenho minha carteira de motorista probatório. Gente, tentei explicar o máximo possível, espero que ajude. Se tiverem outras perguntas, de repente tem coisas que eu sei responder, bota aí embaixo nos comentários. No primeiro vídeo, eu coloquei o link da SAAC, né, que é o site oficial do Quebec. Então, tudo que eu falei veio lá de dentro. Nada inventei, a não ser... eu relatei a minha experiência, mas tá tudo lá no SAAC. Então, entrem lá, botem para traduzir para francês ou para inglês, que se sentirem mais confortáveis. Leiam com atenção, anotem, enfim, façam o que vocês acharem melhor, porém... Saibam que tem regrinhas a seguir, mas é fácil desde que você, né, cumpra direitinho. Autoescola, eu sempre indico Technique, ninguém me paga para isso, mas eu achei uma autoescola muito completa, muita informação boa, sempre muitos pontos de atendimento. Então, assim, eu gostei muito, achei muito completa. Mas com certeza tem outras boas também. Pesquisem, vejam, de repente outros lugares tem brasileiros que trabalham que vale a pena também. Falou? Mais ideias sobre vídeos, escrevam aqui embaixo, vou estar sempre lendo e vou postar um pouco mais de vídeo aí para poder manter esse engajamento de vocês que tá tão legal. E me sigam no Instagram, tô sempre por lá também, tá bom? Obrigada, até a próxima e um beijo. Tchau, tchau.